Estamos de volta com o programa Questão de Direito, nosso terceiro e último bloco desse tema tão importante, tão relevante e tão interessante também para todos nós operadores do direito e para você que nos assiste, eu tenho certeza. Tenho certeza que você está gostando demais desse assunto que está sendo tratado aqui, porque ele faz parte do nosso dia a dia. A gente liga o jornal, a gente liga a televisão, abre o jornal, abre uma revista, a gente vê lá, delação premiada, fulano de tal fez delação premiada. E a gente conhecer um pouco mais desse instituto, ele nos permite se inserir na sociedade, inclusive, numa boa conversa, fazendo uma ponderação acertada daquilo que está sendo discutido. Eu acho que também é meio de inclusão social a gente conseguir dominar e conhecer alguns institutos de direito. Mas eu queria iniciar esse terceiro bloco fazendo uma pergunta para o professor Ronald. Professor Ronald, o cidadão que está sendo indiciado, que está sob suspeita, ele fez a delação. Ele assumiu a sua responsabilidade e ele entregou os seus parceiros e disse onde é que está tudo. Acabou o processo? O devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, por conta disso, estão extirpados daquele procedimento? Já pode condenar todo mundo e jogar na cadeia? De forma alguma. O devido processo legal é uma garantia constitucional, vai haver denúncia, vai haver o momento de defesa, a instrução processual, a questão da contraprova, oitiva de testemunhos, o próprio depoimento do colaborador, seja ele como o denunciado ou eventualmente utilizado como testemunha, porque a própria delação estende esse conceito, né, amplia esse conceito. Então o devido processo legal é mantido, é assegurado, é inegociável. Isso você em momento algum negocia o processo penal. Você simplesmente fecha um conteúdo, uma questão de meio de prova, certo? Agora, lá na frente, as fases seguintes serão todas preservadas e devem ser preservadas, o que pode até culminar, parece paradoxal, uma absolvição por questão de ilegalidade de outra prova que foi obtida, de uma contaminação do processo lá no início, de uma interceptação telefônica além do tempo ou desautorizada, como agora o próprio Supremo vai debruçar se a interceptação telefônica pode ficar por mais tempo do que a lei determina. Se o Supremo, de repente, bater o martelo e entender que tem que ser rigorosamente no prazo da lei de interceptações, isso vai ter muito efeito nos processos das manchetes, Lava Jato e tantos outros processos aí, porque quase todos praticamente se iniciaram com interceptações, tiveram continuidade com interceptações. Isso aí realmente, os próprios procuradores estão preocupados com a posição do que o Supremo parece que logo vai ter que assumir. É de se entender que a colaboração ela não é um fechamento, ao contrário, ela precisa ser um ponto de partida. Porque se ela não for vista como um ponto de partida, a essência da colaboração ela até deixou de existir. Porque, teoricamente, o receptor da prova, ele aceita um acordo de colaboração porque talvez ele não chegasse àquelas informações. Então, se ele não chegaria àquelas informações, a princípio, está se trazendo uma novidade para o Ministério Público, uma novidade para a polícia. E uma novidade que agora ele precisa trabalhar. Inclusive para reunir outros elementos de prova, outros indícios, para corroborar com aquilo que foi falado. Então, não existe a possibilidade de que a delação premiada seja um fechamento. Muito pelo contrário, ela precisa ser um início de um desenvolvimento. E, inclusive, para aquele que prestou a colaboração. Por quê? Porque ele pode ter benefícios estendidos, como ele pode também ter benefícios suprimidos em cima daquela questão que o Dr. Ronald colocou de ter cometido excessos nas declarações. Então, ele é um organismo que ele é trabalhado e que ele não admite essa concepção de um fechamento, nem no sistema processual na questão da prova, nem no sistema do próprio acordo que foi celebrado entre as partes. Muito bem. Eu estou percebendo, eu percebi na fala de vocês dois um ponto em comum. Muito se fala em prova ou em instrumentalização para você conseguir uma prova. Percebe-se que, depois que essas provas são produzidas, isso é entregue ao promotor para que ele ofereça ou não a denúncia. Então, a gente está falando da delação premiada,
antes do oferecimento da denúncia. Antes, de fato, de se iniciar o processo criminal, porque o promotor também pode, em determinado momento, oferecer ou não a denúncia. E depois que se oferece a denúncia, em não se obtendo ou ninguém oferecendo a delação, eu posso, durante o processo, aí já o curso do processo, eu me propor fazer uma delação ou isso tem que ser antes? Qual que é o momento da delação? Ou em qualquer momento o processo pode ser feito? A delação hoje, ela pode ser em qualquer momento e até mesmo depois de uma sentença transitada de julgado. O exemplo clássico aqui é o Marcos Valério, já condenado o mensalão, há pouco tempo resolveu procurar o Ministério Público no sentido de se fazer a delação. Eu, nesse exato momento, não sei se o desenvolvimento da delação se trouxe novidade, porque a delação, se não tiver novidade, se as autoridades de persecução criminal já tiverem conhecimento, aquilo não tem valor nenhum, né? Se são vários agentes, o primeiro que delata e depois eu tenho um segundo, há um grau de uma certa efetividade vai se perdendo, né? Porque o último que chegar lá falar o que os outros já falaram, já não tem tanto interesse e não é para ter interesse mesmo. Da mesma forma que aquele último que eventualmente falar uma coisa e as autoridades entenderem que o outro se furtou a falar, pode também complicar o conteúdo da delação dos primeiros. Então, é o momento, eu vou resumir, é o momento que você tem que trazer à tona tudo. Claro, então uma coisa ou outra foge, e pode fugir, nós somos seres humanos, muitas vezes o tempo passa, a gente não consiga resgatar com tanta fidedignidade aquele fato. Mas a efetividade é importantíssima, porque ela pode ir sendo cada vez fragilizada ou reforçada, a ponto até de se melhorar o benefício anteriormente conquistado numa fase. Muito bacana. Eu estou percebendo aqui que, diante do que a gente viu até agora, e acho interessante a gente esclarecer isso para você que está em casa nos assistindo, que embora seja um critério objetivo, no sentido de estar na lei, a delação, ela é eivada de subjetividade. E mais, o que permeia o instituto da delação, no sentido psicológico, é muito grande, porque percebam, olha a questão que eu vou colocar aqui. Aí você pode iniciar essa discussão, doutor Leandro. Nós temos aí 4 pessoas que foram presas sob suspeita de estar cometendo qualquer ato ilícito, seja em qualquer esfera. Psicologicamente, para essas pessoas, vai ter início uma corrida. Em cima disso que o professor Ronald falou. Quem chega primeiro, né, professor Ronald? Bebe água limpa. A ideia é esta. Vou lá logo, rapidamente, já fazer a delação, não quero nem conversar com ninguém, antes que os outros o façam. Então, a gente tem essa situação específica também na delação. Isso é um fato, porque vamos considerar a lei de organização criminosa, nós estamos falando de organização. Isso. Então, já há-se uma presunção que existem vários agentes envolvidos, né? Um fator muito importante nesse ponto, que o doutor Ronald, inclusive, colocou, é a obrigatoriedade do acompanhamento do advogado em todos os atos da colaboração. Porque o colaborador pode ser um profissional do direito, mas pode não ser. Ele não é obrigado a ter conhecimento a respeito dos princípios e regras e normas e garantias. Como também ele não é obrigado a conhecer dos efeitos da colaboração, tanto os benéficos como os eventuais efeitos prejudiciais, né? Ao advogado é presumido que tenha conhecimento a respeito, né? Mais que presumido, é obrigatório, né, para a prática da atividade. Mas a lei traz essa situação para quê? Para que ele possa realmente advertir e preparar o cliente para o ato da colaboração, não no sentido de instrução a respeito da matéria, porque quem tem conhecimento a respeito dos fatos é o colaborador, não é o profissional, mas o profissional ele tem conhecimento a respeito de como deve ser construído e quais os efeitos que há de se esperar em função dos fatos que foram apresentados. Mas é perfeitamente normal entender que alguém que esteja recolhido em cárcere, em instituição, né, penitenciária, em cadeia, ele está relativamente fragilizado, né? Mas a lei não traz nenhuma objeção a essa possibilidade, né? Então,
é preciso que o profissional que acompanha o colaborador num procedimento de colaboração premiada tenha a sensibilidade, inclusive, de perceber qual que é a condição do seu cliente para prestar informações. Existe um critério objetivo na lei, professor, dizendo, por exemplo, se você fizer a delação, dependendo da penalidade, vai diminuir tantos por cento ou tantos anos, ou isso não existe? Isso existe uma fração. Né? Você pode diminuir, como também você pode, salvo melhor juízo, fixar, já estipular uma pena fixa e até a forma de cumprimento daquela pena. Né? Então, você faz uma projeção, mera projeção, né? Uma abstração absurda. 30, 40, 100 anos e, ao final, ser proposto 10 anos em um cumprimento mais... Seria uma vantagem muito grande. É a vantagem. É porque a delação é um acordo. Né? Claro, tem muito mais. Eu não estou desmerecendo o acordo para as pessoas entenderem. E acordo, a gente não pode lamentar. O duro é você, lá na frente, diante de uma situação já concretizada, questionar ou se repreender por não ter feito um acordo anteriormente. Isso era na questão civil, assim. Né? Vamos fazer um acordo agora, projeta-se um processo de 3, 4 anos, a expectativa é 100, mas vamos fazer um acordo por 20, por 30. Mas eu vou ganhar 100 lá na frente. Mas 100 lá na frente são 3, 4 anos e de repente se ganha, mas não se leva. Verdade. Não é verdade? Verdade. E eu acrescento também que a delação, como o doutor Leandro bem disse, o fato do colaborador, e normalmente no Brasil é assim que tem acontecido, ele está encarcerado cautelarmente, né? A fragilidade é óbvia. E cabe muito ao advogado se cercar do apoio do próprio colaborador e da família. Eu costumo dizer que a colaboração é quase que uma decisão colegiada, né? É você projetar o que é bom, há também bônus e ônus, né? É porque o colaborador, a questão própria da confidencialidade da colaboração, a gente não pode falar para todos o conteúdo da colaboração, tem que ser fiel aos termos da colaboração, mas eu praticamente resumo a colaboração, um acordo que precisa ser socializado, não pode ser um ato impensado, tem que ser amadurecido, porque lá na frente, se não o fez, pode se arrepender, ou se fez, pode se arrepender, porque lá na frente pode ser pior. Mas acordo é isso. Acordo não há lamentação futura. Não deve se ter lamentação futura. Por isso que é interessante a gente buscar, né, com o profissional que a gente contratou, buscar conhecimento técnico, para que a gente possa fazer algo assim com extrema segurança. Né? Pessoal, nós chegamos ao fim do nosso programa Questão de Direito, um programa extremamente interessante, um tema extremamente relevante. Eu tenho certeza que nós teremos outros programas para continuar falando um pouco mais de delação, outros tipos de institutos aí, do direito penal. A nossa intenção é essa, trazer para você, a cada momento, a cada dia, de acordo com o que está acontecendo aí no mundo jurídico, informações importantes para que você possa conhecer de fato, saber como uma instituição, né, estudantil, né, uma universidade trata, como os nossos alunos se comportam, ver exemplos aí também de sucesso aí dos nossos alunos, isso é gratificante para nós aqui da Univale. E nós queremos deixar o nosso abraço e dizer para você que o programa Questão de Direito volta numa outra oportunidade. Até lá, um forte abraço.